Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Quero saudar todos mais uma vez na paz do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Hoje é o culto que nós falamos em intimidade com Deus, que você possa buscar ter essa intimidade na sua vida, né? A cada dia, e possa orar hoje, levantando a sua voz para agradecer. Vamos orar. Pai, nós oramos neste momento a Deus, ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, porque temos motivos de agradecer, razão, Senhor, do nosso viver, do nosso louvor, da nossa adoração, é o Senhor Jesus. A Ti rendemos, ó Pai, todo louvor, toda glória, as nossas vozes, o nosso respirar, Senhor, as nossas mobilidades, os nossos membros. Senhor, agradecemos por tudo isso e muito mais, muitos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Só temos, Senhor, como diz uma canção, o aleluia, Pai, o louvor a quem é de direito, ao Senhor, ó Pai, pela manhã, pelo calor, pelo mormaço, pelo sol, pela chuva, pelo frio, Senhor, ó Deus, Te louvamos também, mas também pela nossa saúde espiritual, saúde da nossa alma, do nosso corpo, ó Pai, o nosso espírito, o Senhor, ó Deus, que nos fez, e nós somos Teu povo, Senhor, rebanho do Seu pastoreio. Entramos, ó Pai, como diz a Tua palavra, ó Pai, neste lugar, com louvores, ações de graça. Senhor, nós temos agora também, Senhor, neste ano, falado aí, Senhor, da unção de Deus, a unção que está sobre este povo, ó Pai, que foi escolhido, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, ó Pai Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós abrimos mais este culto, no Teu nome, Senhor, ó Pai. Cada coisa que fizermos aqui não é para nós, cada palavra, cada louvor, cada bater de palma, cada oração, cada vida que se achegar nesse lugar, ó Pai, é para o Senhor, é para a Tua glória, é para o Teu nome, Senhor. E assim, Senhor, abençoa os irmãos que já chegaram, abençoa, Senhor, os irmãos que ainda vão chegar na Tua casa, e vai entregar a Ti, Senhor, o louvor, a adoração, a honra, a glória, de saber, ó Pai, que agora nós temos a unção que vem do Espírito Santo. Senhor, ó Pai, a Tua presença neste lugar nos alegra, a Tua presença, Senhor, tem feito a diferença na nossa vida, e não apenas sentimos a Tua presença, mas vivemos com o senso dela na nossa vida, sabendo que o Senhor está presente, ó Pai, dentro de nós. E assim, Senhor, ó Deus, nós temos muito mais que agradecer. Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai, pela essa oportunidade também de estar na Tua casa e ouvindo a Tua palavra, colocando em prática. Senhor, nós falamos aí também em fevereiro que seria, Senhor, o clamor da renovação, a renovação da nossa mente, a renovação, Pai, da nossa alma, a renovação, Senhor, do nosso espírito, do nosso corpo, como o apóstolo Paulo vai dizer ali, Senhor, ó Deus, em Romanos 12, apresentamos mais uma vez o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, e não nos conformamos com este mundo, ó Pai, com este século, mas transformando agora, pela renovação da nossa mente, possamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor na nossa vida. Abençoa também, Senhor, e agora oramos por aqueles que não vão conseguir chegar, estão enfermos, estão acamados, estão, Senhor, presos, ó Pai, em cadeias, Senhor, ó Deus, e agora pedimos que o Senhor, ó Pai, que não tem limite de tempo, nem espaço para o Senhor, possa ir, Senhor, e libertar, e restaurar, e curar essas vidas, e trazer a salvação, Senhor. Assim nós abrimos, ó Pai, que possamos aqui estar em uma só fé, em um só amor, em um só Espírito, numa comunhão apenas, declarando o Senhor, ó Pai, é o nosso Salvador, o nosso Senhor. E assim aquele, Pai, que entrar aqui triste, venha sair daqui alegre, aquele que entrar enfermo, venha sair daqui curado, ó Deus, e aquele que entrar, Senhor, angustiado, venha sair, Senhor, saltando de alegria com a Tua palavra, Senhor, que vai viver, que vai praticar, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, antes de nós louvarmos, no Salmo de número 126. O Ministério de Louvor já está aqui. Você já está aí preparado. Quem está preparado para adorar aí, dá um glória a Deus. Se você veio para adorar, você já está adorando, amém? E um adorador, ele já está vendo, né, Jesus no meio da igreja, está vendo pelos olhos da fé, porque o Senhor nos escolheu
e Ele nos deu essa unção, amém? A unção não vem do homem, não vem do pastor, a unção vem do Espírito Santo. Salmo 126, quem for achando aí vai dando glória a Deus. Eu vou ler aqui na NVI, está ali já, né? Os irmãos já trocaram aí a tradução, mas que você possa carregar a sua Bíblia aí, ó. Essa daqui, ela pode falhar, né? Tem muita coisa, mas essa aqui a gente sabe que precisa estar ainda mais, né, enraigada na nossa alma, no nosso coração. Salmo 126, quem achou da glória a Deus? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer glória a Jesus? Diga glória ao Espírito Santo de Deus. Que nesta noite, que você possa continuar semeando. O reino de Deus, a igreja do Senhor em que você faz parte, é uma terra fértil. E Ele diz mesmo que você semeie com lágrima. Ele diz aqui, e é uma promessa, né? Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, amém? Não importa como você esteja agora, talvez você esteja triste, talvez você esteja chorando, talvez você esteja alegre, mas Ele está dizendo, mesmo assim, continue semeando, continue lançando a sua semente, voltará. Se você confia, se você está mesmo confiante, você vai voltar trazendo consigo a sua colheita, amém? É só para quem crê. É só para quem adora, é só para quem é achado por Ele como um verdadeiro adorador, amém? Entrega o seu melhor louvor, entrega a sua melhor adoração a Ele neste dia especial, amém? De pé, vamos louvar ao Senhor, mistério de louvor, vamos fazer mais uma oração. Pai, é no Teu nome, Senhor, nós abrimos este culto, a palavra, Senhor, de abertura. Oh Deus, quando o Senhor nos trouxe, o Senhor nos trouxe, nos libertou lá do mundo, ó Pai, da escravidão, nos libertou, Senhor, do cativeiro, nos libertou, Senhor, dos pecados, dos erros, ó Pai. Oh Deus, o Senhor colocou um sonho no nosso coração, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de alegria. Então, Senhor, oh Deus, os nossos vizinhos, as outras cidades, as outras nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que esse irmão, que essa irmã venha se alegrar, que o seu glória a Deus, o seu aleluia vai ser diferente, o seu bater de palmas, o seu pular, o seu dançar, o seu respirar, a partir de hoje, seja mesmo o Senhor declarando: estou lançando a semente mesmo com lágrimas, porque aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria, amém? Aplauda ao Senhor, engrandeça Ele. Glória a Deus, aleluia, aplauda bem forte ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Ele está aqui, Espírito Santo de Deus faz presente, e não importa como nós precisamos nos alegrar no Senhor. Eu convido você nessa noite agora, neste momento, glória a Deus, a se entregar mesmo diante do Senhor, de toda a sua alma, amém? Com todo o seu corpo, aleluia, amém? Como estás, mas adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos tomar o
Graças a Deus. Pode tomar o seu lugar. Você prestou atenção naquilo que você adorou, cantando aí com os seus lábios. Esta é a hora da adoração, amém? Que nós possamos levar essa hora, né? Não só aqui no culto, mas para a nossa casa, para o nosso trabalho, para as outras pessoas. Você não foi chamado para frutificar para você foi chamado para produzir frutos para os outros, amém? E o salmo que nós lemos no início, ele fala disso também, né? Salmo 126, ele diz que quando o Senhor trouxe os cativos, né? O verso 1 ele fala disso, ó. Irmãos, nós estávamos cativos, presos, né? Estávamos aprisionados no erro, no pecado, em tantas coisas, vícios comportamentais, né? Mas, olha, o Senhor te trouxe de volta. Olha, e aí o Salmo 126, o salmista ele está fazendo, na verdade, o salmista Davi ele está fazendo um conjunto de salmos de peregrinação, desde o 122, 123, 124, 125, aí chega no Salmo 126 e ele fala, ó, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ó. Sião é presença de Deus, é o lugar que Ele, né, tem para a nossa vida de melhor, né? Ficamos como quem sonha, ou na NVI agora que a gente está lendo, foi como um sonho, né? Então a nossa boca se encheu de riso, verso 2, e a nossa língua de alegria. Amém? Você não pode apenas estar alegre, você precisa ser uma pessoa alegre, né? Essa alegria. Então, esse louvor que você cantou, que você não apenas cantou com o lábio, que você possa estar cantando com a mente, com o coração, amém? Olha aí, a gente falou no louvor, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você já confessou que Ele é o Senhor da sua vida? Isso você precisa confessar todos os dias, né? Você precisa, e nós precisamos disso, né? Todo joelho se dobrará, os nossos joelhos precisam se dobrar, nós precisamos nos render, né? Esse temor que é render, é estar rendido, né? E nós vamos também, né, continuar adorando ao Senhor com as nossas contribuições. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus também em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo, né, vai agradecer aqui pelas ofertas, pelas coletas, né, da igreja dos filipenses. Fevereiro nós clamamos por renovação, amém? Que você possa viver essa renovação da sua mente, do seu corpo, da sua alma. Todos vocês, não só quem clamou na campanha, mas aqueles que estão também empenhados aí para fazer a vontade do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Quem achou, dá uma glória a Deus aí? Estava falando igual o irmão João já, né? Tem glória a Deus aí? Daqui a pouco. A gente precisa, não pode pegar esses vícios para falar, né? Ó, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês,
pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Não precisamos falar nada, né? Quando se fala de contribuições, se a gente lê aqui o que essa igreja de Filipenses, né? Os Filipos, né? De Filipos, os filipenses fizeram, não apenas uma vez, mas duas o bastante. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que essa igreja fez a diferença da pobreza dele, mesmo assim eles queriam ajudar. E aí tem um versículo que se tornou, né, um jargão, e a gente vê até nos caminhões, a gente vai olhando, vendo na estrada, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse versículo está dentro de um conceito, dentro de um contexto, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu aprendi o segredo de viver, aprendi o segredo, eu achei o segredo, que você possa achar esse segredo de viver, de saber tanto passar, né, uma situação difícil, como também passar uma situação boa. E nas duas você continuar no caminho do Senhor, servindo a Ele, louvando a Ele. Mesmo passando uma situação, né, hoje as vacas estão gordas e você está lá na igreja servindo, adorando o Senhor. Mas quando, né, as vacas estão magras lá, né, no português você está lá servindo, adorando o Senhor. Então nós passamos pelos desertos, passamos pelas montanhas, mas que nós possamos declarar, como Paulo disse, eu descobri o segredo de viver. Que você possa descobrir e para você declarar na sua vida de verdade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece não pode ser o dinheiro, não pode ser, né, o pastor, não pode ser o irmão que está do lado, o esposo, o marido, os filhos. Quem te fortalece tem que ser o Senhor Jesus, amém? Ele nos fortalece para nós caminharmos e que nós nessa noite possamos apresentar a Ele também, seja a nossa oferta, o dízimo. Os irmãos estão vendo também aí que nós estamos numa obra social sendo lançada, você pode contribuir também, né, lá para essa obra. Depois nós vamos estar falando disso aí com os irmãos, mas repetindo, né, também nas redes sociais. Nós vamos ofertar, vamos dizimar ao Senhor, você que trouxe, você que não trouxe também, que possa entregar, né, você primeiro. O Senhor não quer nada seu se você não se entregar primeiro, né, a gente sempre fala isso. Mas se entrega primeiro sem reservas, 100% a Ele, depois entrega aquilo que você preparou de oferta, aquilo que você separou para dizimar. Consagre ao Senhor. Você que vai fazer no Pix também, levanta e ora ao Senhor, consagra ao Senhor essa contribuição, amém? Para a glória e louvor do nome dEle. Levante para cima, Pai, entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida primeiro. Não queremos entregar nada ao Senhor se não entregarmos a nós primeiro, Pai. E o Senhor receba, Pai, a nossa vida e depois aquilo que nós trouxemos, aquilo que nós fazemos. Senhor, entregamos a Ti, Senhor, que possamos, como o apóstolo Paulo dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas para isso possamos viver e aprender o segredo, Senhor. O segredo, achar, oh Deus, e aqueles que estão procurando, que possam encontrar nesta noite, possam encontrar, ó Deus, o Senhor, acima de tudo a Tua palavra, o Teu senhorio, ó Deus, e o Senhor que tem dado, ó Pai, de melhor, a Tua presença,
Oh, Pai, uma semente que foi lançada pelo Senhor. O Senhor amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Oh, Deus, que nós possamos também semear na igreja, no reino de Deus, uma terra fértil. E assim, Senhor, como lemos no início, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia. Oh, Deus, que aqueles que estão muitas vezes abatidos, mas não estão destruídos, eles estão semeando, que eles possam voltar, Senhor, oh Deus, com a sua colheita para a glória do teu nome, para produzir, para frutificar na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Vamos louvar mais uma vez, que os irmãos possam ofertar, dizimar na presença do Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Teu reino é sempre eterno, Deus. Firmado em misericórdia, aleluia, justiça, bondade, fidelidade, aleluia, Deus, glória te damos, Senhor, te adoramos a ti, Senhor, oh Jesus, vamos, vamos aqui, todo o nosso coração, aleluia, Jesus, Sol se curva, nuvens se abrem, as mãos se levantam.
Pode sentar, irmãos, nós queria chamar as crianças aqui na frente. Vamos orar pelas crianças primeiro, depois a gente vai orar também pelos enfermos. Todas as crianças. Glória a Deus. Traga suas crianças para a igreja, amém? Traga seus filhos. Convide aí as crianças. Tem uma obra social chegando aí. Nós sabemos que muitas crianças serão evangelizadas. Crianças também precisam do Senhor, precisam da palavra, da salvação. Estenda a sua mão para cá, Pai. Queremos também abençoar as nossas crianças, onde a Tua palavra, Senhor, pregada, tem dado, Senhor, esse respaldo também para nós ensinarmos, mas cada pai, cada mãe que é responsável também, oh Deus, para ensinar o Teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, o grande não se desvie dele. Abençoa, Pai, cada criança, cada adolescente também, oh Deus, que também tem vindo à Tua casa, e aprendido e colocado em prática, Senhor, e assim nós oramos e abençoamos cada uma delas em nome de Jesus, amém? As crianças podem ir lá. Antes da palavra, chegou o pedido de oração, a Moacir, que está com depressão, Daniele Arantes, que também pediu oração, estava no hospital, não sei se já chegou em casa, por isso ela não pôde estar no culto. Tirou o gesso, né, mas ainda está com as dores. Possamos orar também, falando da Daniele, a gente lembra da igreja onde ela era lá em Minas, né? Mas o Senhor recolheu o pastor Fabiano, que praticamente foi um dos fundadores lá da Brasil para Cristo, em São Bento Abade, em Minas Gerais, da onde a irmã Daniele veio. Que os irmãos estejam orando pela irmã Graça, por todos os que estão enlutados lá. Se você lembrar de mais alguém agora, coloca aí em oração, amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, e nós já vamos passando para a palavra daqui a pouco. Pai, em nome de Jesus, entregamos nas Tuas mãos, Senhor, mais uma vez, a vida do Moacir, que está com depressão. Oh Deus, o Senhor é que cura, o Senhor é que restaura, que salva, que liberta. Oh Deus, também chegou aqui a vida da irmã Daniele, que não pôde estar aqui hoje, Senhor, com a sua família, mas o Senhor que esteja lá, Pai, também fortalecendo, ensinando, que ela possa, Senhor, descobrir mesmo como Paulo, e descobrir o segredo, Senhor, cada dia, oh Deus, fortalecendo também a saúde dela ali do corpo, do braço esquerdo, onde teve ali a fratura, em nome de Jesus, entregamos as suas mãos agora também, Senhor, a irmã Graça, Senhor, e toda a igreja Brasil para Cristo lá em São Bento, ó Pai, da onde o Senhor recolheu a vida do pastor Fabiano, Senhor, que já estava de idade, mas o Senhor sabe os planos, projetos que tem, oh Deus, na vida daquela igreja, família, abençoa, Pai, grandemente, consolando, confortando, trazendo renovo, Pai, àquela casa, e também se alguém agora lembrar mais alguém que está precisando, Pai, oramos sempre pela vida do nosso irmão Rodrigo, também o Rodrigo Nunes, que está lá, Senhor, o Caio, tantos outros, ó Pai, que precisam da Tua misericórdia, entregamos nas Tuas mãos já, Senhor, a vida dos enfermos, e sabemos que junto, Senhor, se eles creem, vem a salvação dessas almas, em nome de Jesus, amém? De pé como estamos, já queria chamar o nosso irmão, cooperador Misael, que vai estar trazendo a palavra nessa noite, amém? Estenda a mão para cá. Pai, em nome de Jesus, entregamos, oh Deus, a vida do Teu servo que vai estar falando a palavra aqui, Senhor. Nós sabemos que há mesmo, Senhor, a igreja, oh Deus, nessa primeira parte, orou, contribuiu, adorou com louvores, mas agora continua adorando com a atenção, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Usa a vida do Teu servo, naquilo que o Senhor já falou com ele, ó Pai, grandemente, e possamos aprender, possamos praticar, assim como ele também tem praticado, nós que vamos ouvir, possamos ter essa prática também da Tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus, que possamos falar, como Samuel também disse, fala, Senhor, que o Teu servo ouve, fala, Senhor, que a Tua serva ouve neste lugar para pôr em prática, em nome de Jesus. Amém? As palmas, louvo o Senhor. Glória a Deus, igreja. Amém. O pastor já começou a ler a nossa mensagem, ele nem sabia. Amados, aproveitar que vocês estão de pé, 1 Samuel, capítulo 3. Capítulo 3.
Falar a verdade, não seria essa mensagem, seria uma outra, uma que queima já no coração, sobre o nome de Deus, né, como Deus tem se revelado. E aí esses dias eu encontrei a irmã Dalva falou comigo, falou, não fica, né, da última vez você pregou, você falou que estava inseguro, foi isso, irmã Dalva? Estava inseguro, e aí eu falei, verdade, irmã Dalva, verdade, só que eu lembrei dessa ministração na qual eu estava falando, lembrei dela, e tinha mais coisas para falar sobre ela, e eu quero aproveitar o tempo e utilizar dessa mensagem, amém? Amados, eu estou como Sansão, né? Que morra ele, eu e os filisteus. Sansão, ele cumpriu seu propósito, ele bradou que morra eu e os filisteus, e eu estou assim, estou denunciando os meus próprios erros e que morra eu e os filisteus. Glória a Deus. Amados, 1 Samuel capítulo 3, verso 1 diz assim, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Verso 2, certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Verso 3, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que as lâmpadas de Deus se apagassem. Glória a Deus. Poder se assentar, amados. Poder se assentar. O verso 10 diz assim, então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Estou falando que o pastor já podia estar começando a pregar? Glória a Deus. Amados, então, para poder dar uma continuidade na mensagem, para poder entrar onde eu quero chegar um pouco aqui, falar sobre essa maravilha, que eu estava comentando com a Camila, eu estava lendo lá em casa, ela estava chorando, essas maravilhas que tem aqui, eu quero retroceder e lembrar os irmãos da última vez que tivemos a oportunidade e falamos um pouco sobre essas três pessoas que se encontravam no templo. Tínhamos Eli, os seus filhos, Ofim e Finéias, o Guilherme me corrigiu esses dias, e Samuel, né, graças a Deus. Eu falei assim, que naquele tempo, o povo foi dividido, estavam praticamente como se fosse três épocas, era o velho Eli, era os seus filhos e Samuel, uma nova geração, certo, amados? E Eli, o que a gente lembrou da última vez, que ele passou um tempo a tolerar certas coisas, tolerar certas práticas. Eli, como sumo sacerdote, a função dele era ministrar diante do povo, era interceder pelo povo, era orar pelos seus pecados, que levavam o povo ao arrependimento, era fazer as ofertas de sacrifício. Ele tinha um grande trabalho como sumo sacerdote de poder zelar pela santificação do povo. Os seus filhos tinham como função, como sacerdotes, ministrar em todas as coisas na casa do Senhor. Eles tinham que zelar pela obra de Deus e eles ajudavam, serviam ao Eli. E não era necessidade de ter, então, Samuel não era necessidade de ser Samuel. Mas Samuel, a gente aprendeu daquela última vez na ministração, que Samuel ele é uma pessoa que ele foi gerado não de acordo com a vontade de Ana e Elcana, seus pais. Não foi da vontade da carne. Samuel foi gerado da vontade do Espírito. Ele é uma criança separada. Na verdade, a sua mãe o separou entre os separados, porque além dele ser gerado conforme a vontade de Deus, Ana separou ele como nazireu. Então falou assim, esse aqui é separado, é consagrado. Ele está consagrado. Então o jovem Samuel servia a Eli perante o Senhor todos aqueles dias. Só que Eli, com o tempo, meu amor, ele começou a fazer o quê? A tolerar certas práticas, algo que o sacerdote não poderia, de forma alguma, era tolerar. E o que ele tolerava, às vezes, era o pecado dos seus filhos. Ele começou a tolerar o pecado dos seus filhos. O Senhor falou que ele tolerava o pecado dos filhos dele, que não repreendia como convém. Por quê? Porque era benefício para ele. Às vezes, a gente lembrou que toleramos certos tipos de pecado sobre outras pessoas porque, às vezes, não nos faz mal. Na verdade, até nos faz bem, nos tem um benefício. Os seus filhos roubavam do sacrifício, eles roubavam das ofertas que eram para ser totalmente queimadas ou cozinhadas, não era para eles pegavam as melhores partes e ele comia daquela parte. Ele sabia e mesmo assim tomava parte.
Era como se, talvez, como foi falado assim, talvez conhecêssemos que tem um rapaz que tem um traficante, ele não se arrepende de seus atos, ele vende o crack, destrói famílias, destrói sociedades, destrói um bairro inteiro, e aí ele pega aquele dinheiro, ele separa assim, vou separar meus 10% do meu trabalho e traz para a igreja, e supostamente o pastor receberia e ainda falava assim, filho, pega o dinheiro, né, coloca lá, estou aqui no gasofilaço, mas irmão, faz isso não, né? Mas ele pega o dinheiro, mas não faz isso não. Era assim que ele agia. Ele talvez falava para os seus filhos, não pode, não é bacana, não é legal, mas tá comendo. E Samuel continuava servindo e crescendo. E no capítulo 3, verso 2, certo dia, estando deitado no lugar acostumado, verso 2, certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E aqui é algo muito bacana, que a Bíblia vem nos trazer, porque Eli, ele não simplesmente estava perdendo a sua visão física, mas sim espiritual. Ele não via mais o espiritual acontecendo. Ele não via. E ele estava introduzido, ele e sua família, num lugar espetacular. Sabe, Rô? Espetacular. E eu gostaria de dar uma palhinha, né? Talvez o resto da mensagem seja um pouco sobre isso. Sobre o que acontece aqui. Sobre onde ele estava. E sobre aonde ele apontava. Eli, ele estava no tabernáculo. O tabernáculo era cercado. Então vamos falar um pouco sobre os utensílios. O tabernáculo era cercado. Lá, quando você entrava no tabernáculo, a primeira coisa que você encontrava era o altar de sacrifício. Era um altar de sacrifício, todo feito de bronze. Mais para frente, vamos colocar o altar de sacrifício. Mais para frente encontrávamos a bacia de bronze. Aí, quando você entrava dentro do tabernáculo, você encontrava à sua direita para cá os pães, a mesa dos pães. À sua esquerda você encontrava o candelabro. Mais para cima você encontrava a mesa de censário. Atrás da cortina você encontrava a Arca da Aliança. Aí você repara que ele faz isso aqui, ó. Repara que ele faz uma cruz. E na verdade, ele vai crescendo isso. Porque a arca, o tabernáculo era formado nessa posição de cruz. As tribos eram posicionadas numa forma de cruz. A Bíblia fala assim, ó, que 3 tribos ficavam para um lado, 3 tribos para esse, 3 tribos para esse e 3 para esse. Ela fazia esse formato. Então todo o campo de Israel, desde o tabernáculo até a estrutura de Israel, ela toda era montada em uma forma de cruz. Apontando para quem? Para Jesus. Boa, Jair. Glória a Deus. Então era uma visão. E por isso que temos o nome Emanuel, Deus conosco. Porque o povo era introduzido na mensagem da cruz. O Senhor sempre trouxe a sua mensagem, desde o princípio até em tudo. Tudo, nada é despercebido. O nome da genealogia, os utensílios, todos eles têm um grande significado. E lá estava Eli, com sua família. Eli acomodado. Ofni e Finéias, sendo chamados de filhos de Belial, né, filhos de Satanás, ministrava na presença de Deus. Eles não se arrependiam dos seus atos. Eles usavam os utensílios, exploravam o povo. E Samuel, deitado. Samuel servia, Samuel se alegrava, Samuel abria a porta, era um grande serviço abrir a porta, porque eles não poderiam deixar que o impuro, o imundo, o depravado entrasse. Era um grande objetivo, dar na mão de uma criança, abrir a porta. E Samuel servia, mas a Bíblia fala que Samuel, porém Samuel, verso 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E é aqui que a gente começa algo extraordinário na vida de Samuel. Samuel, ele trabalhava na casa do pai, ele servia na casa do pai, cresceu na casa do pai, se dedicava, fazia todo o seu trabalho com zelo, era separado entre o separado, mas ele ainda não tinha conhecimento com o Senhor. Ele nunca ouviu ao Senhor. Ele trabalhava para quem não conhecia, ele trabalhava como se trabalhasse para Eli.
Não é hoje o contrário que nós entendemos. Nós trabalhamos para o Senhor, por isso servimos na igreja. Talvez Samuel ele trabalhava para a igreja pensando que serviria ao Senhor. É o contrário. Nós servimos o Senhor, por isso contribuímos na igreja. Aí Samuel estava lá trabalhando, amor, trabalhando, até que um dia o Senhor o chamou. E quando o Senhor o chama, ele vem o chamar da arca. O Senhor vem da arca, porque a presença de Deus, ela repousava sobre a arca da aliança. Ela repousava sobre essa arca. E a arca, sabemos que ela é totalmente ela é de madeira, de acácia, revestida de ouro. E aí temos as duas figuras, que a madeira representa algo humano, enquanto o ouro é algo divino. E aponta para quem? Para Cristo. Novamente aponta para Cristo. A arca toda revestida de ouro, uma madeira de acácia. E dentro dessa arca havia alguns objetos. Lá dentro da arca tínhamos as tábuas da aliança, tínhamos o maná que desceu do céu e tínhamos a vara, o cordão, o bordão de Arão que floresceu. E esses utensílios também apontam para algo extraordinário. Aponta para isso. Por quê? Porque quando Ofni e Finéias explorava, roubava, ele buscava os seus próprios desejos, juntamente com Eli, conveniente com os pecados dos filhos, e talvez aqui, irmãos, não é só os filhos, mas é alguém que a gente gosta, que a gente ama, somos convenientes com os pecados dele, e aí eles buscavam os seus próprios desejos, satisfazer o seu desejo, enquanto isso, dentro da arca, tinha uma figura apontando, o maná. E o maná, ele fala para o quê? Para a provisão. Dentro da arca, dentro da aliança, dentro daquele estatuto, dentro daquele pequeno objeto, havia o maná. E o maná estava apontando para falar assim, ó, eu sou o Senhor falando, eu sou o seu sustento. É eu que sou a sua provisão. E amados, e ninguém come se estiver doente. Na verdade, quando a gente está doente, a primeira coisa que a gente perde é o apetite. Perdemos o apetite. Então Deus não só aponta para a sua fome, mas Ele fala sobre o seu zelo, o seu cuidado para com o teu povo. Ele fala para o povo que Ele é a fome, Ele mata a tua fome e ao mesmo tempo Ele cuida, zela de você. Ele zela de você. Ofni e Finéias sabia que lá dentro tinha um maná, que apontava para a provisão, mas mesmo assim, sabendo que Deus era o seu provedor, eles roubavam e faziam maldades diante do Senhor. E Eli era conveniente, Samuel não. Sabe, às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente não quer apontar, falar sobre o pecado do nosso irmão, sobre o pecado do nosso próximo, do pai, do tio, da tia. Não quer falar, porque às vezes vai estragar a nossa amizade, vai ficar um clima estranho. Mas é necessário para arrependimento. Eli perdeu a sua posição porque ele não repreendia os seus filhos. Irmãos, imagina ser tirado para fora. Porque quando é tirado para fora, a gente aponta lá para o cordão, um bordão. Que, se eu não me engano, Números 17, acho que o verso 10, vai falar sobre o bordão de Arão. Deixa eu ver aqui, só para mim não. Números 17. Números 17, 10. Disse o Senhor a Moisés, torna a pôr o bordão, isso mesmo, de Arão, perante o testemunho, que é a arca, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim fará acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Então o Senhor falou assim, agora dentro daquela arca, dentro da arca da aliança, coloca o bordão de Arão. Para quê? Para que seja um sinal para os rebeldes. Os rebeldes vão saber que dentro da arca existe um cajado que apacenta. Um cajado separado, um cajado que é do sacerdote, apontando para Cristo, o sumo sacerdote, o separado, o consagrado, o verdadeiro, o supremo sacerdote, apontado para ele. Só que não era só para apontar para Jesus, mas o cajado falava o quê? É um sinal para os rebeldes. O rebelde não ficará na presença de Deus, antes será tirado para fora. Amados, e se todo o acampamento de Israel representa a cruz de Cristo, ser tirado dela significa ser lançado no inferno, no Hades. Então o cajado representa a separação. O impuro, o rebelde, não fará parte da minha aliança. Antes será tirado para fora. Porque o rebelde não fica na presença de Deus. E é o que estava acontecendo com Ofni e Finéias, usando Deus como amuleto. Quando Israel estava perdendo para os filisteus,
aquela guerra toda, o povo de Israel acostumado com o modo de servir dos sacerdotes, dos filhos de Eli, vão falar assim, ó, vamos pegar a arca de Deus e levar lá na frente, porque assim Deus vai vencer a nossa batalha. Se fazia as coisas erradas, não consultava a Deus, e na hora do aperto buscava a Deus como um amuleto, para ver se Deus de alguma forma resolvia os seus problemas, que eles mesmos criavam, sem consultar o Senhor. E aí o que aconteceu? A arca foi levada. Triste. A arca foi levada por quê? E morreram todos eles. Morreram porque usavam Deus, queriam usar a Deus e não ser usado por Deus. Deus não é como o Deus dos filisteus. Lembra lá? Dagon. Deus não precisa de homens lutar por ele. Deus não precisa. Todo o arraial dos filisteus gritavam de temor quando viam a arca do Senhor, porque ele era poderoso para se defender. Deus não precisa da mão humana. Deus é poderoso. E o Senhor, amados, voltando para a arca, quando ele vem chamar Samuel, novamente ele aponta para as placas. Ali existe aliança. Ali existe algo apontado para a aliança do Senhor. E é extraordinário. Né, amor? É extraordinário. Deixa eu tomar água que eu não tomei. Pode dar glória a Deus, irmãos. Então Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele tolerava todos os tipos de pecado, tolerava porque era conveniente, talvez assim, eu não faça, mas me traz benefício de alguma forma, então para que condenar, para que ser tão rígido, para que, na verdade me faz bem, não me faz mal, eu estou engordando com as coisas do Senhor. Samuel servia, trabalhava, cresceu separado, mas ainda não conhecia o Senhor. Faltava conhecer o Senhor. Então o Deus da aliança, o Deus da arca da aliança, o Deus do maná, da provisão, o Deus que provê todas as coisas, vem chamar Samuel. O Deus do cajado de Arão que floresceu, o Deus que separa o rebelde, o santo do impuro, sabe? Ele vem chamar Samuel e é o mesmo Deus que estava sobre as placas da aliança, aquelas que foi dada a Moisés. E aquelas placas, ela é aliança com um homem, os 10 mandamentos. E não se colocou dentro da arca da aliança as tábuas que foram quebradas, aquelas que foram escritas pelo dedo de Deus. Porque quando o povo pecou, quando o povo errou, a primeira coisa que Moisés fez quando desceu, ele pegou as tábuas e quebrou. Não foi essas tábuas que foi colocada, não é uma aliança quebrada. Deus pede para refaz. Refaça ela novamente. E ela é refeita. E essas placas é colocada lá dentro. E ela aponta para algo extraordinário. E a arca, ela é para preservação. É, amor? A gente lê no livro junto lá. O rapaz, ele falou algo muito bacana. Ele falou que a arca é para preservação. E é verdade. Amados, a arca da aliança, a arca de Noé, ela preservou quem? Noé e sua família e todos os animais. Enquanto o mundo era destruído, a arca protegia Noé, os animais e sua família. Quando Noé saiu da arca, o que Noé fez? Plantou uma vinha, tomou do seu fruto, provavelmente da sua primícia, se embebedou, olhou para o teu filho Cã e amaldiçoou. Maldito seja Cã. Eu fiquei assim, falei, rapaz, o cara acabou de pisar na terra. Eu pensei comigo, rapaz, o Noé acabou de pisar na terra, a primeira coisa que ele faz é amaldiçoar o seu filho. E aí eu lembrei o que a Bíblia fala, que Noé era íntegro entre os seus contemporâneos. Então a régua de justiça de Noé era um povo muito perverso, que mereceu a destruição. Aí eu falei, então Noé não era tão bom. Porque quando ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi amaldiçoar seu filho. E aí volta a maldição, volta a destruição sobre a terra. Né, amados? Diferente de Jó. Jó, quando Satanás vem acusar ele, ele fala assim, ó, homem íntegro, reto e que anda dos meus estatutos. É Deus falar que Jó era íntegro, sem falta alguma. É extraordinário. E então Noé, quando sai da arca, a arca que é para a preservação, Noé sai, a primeira coisa que o homem faz é amaldiçoar o seu filho. Maldição sobre a terra. E novamente a gente vê uma outra arca sendo feita, mas na verdade essa arca é feita com papiro. Ela é juntada, uma mulher pega, chamada Joquebede.
ela pega papiro, ela junta papiro, passa piche, coloca uma criança dentro e joga num rio de crocodilo. E novamente uma arca protegendo uma criança. A filha do faraó encontra aquela criança dentro de uma pequena arca e retira a criança para dentro. O chama de Moisés, porque da água os tirei. E Moisés cresce, saiu da arca, dentro da arca era um anjo, saiu da arca, Moisés cresce, ele vê um egípcio batendo no seu irmão, a primeira coisa que ele faz, olha para um lado, olha para o outro e o mata. Lá vai um assassino. Está vendo que quando sai da arca, quando sai do lugar da preservação, o homem quando sai daquilo que era para ser proteção, ele volta a pecar, ele volta a errar. Mas então Deus faz para si uma arca. E Deus não coloca o homem na arca, na verdade Deus se coloca sobre ela. E quando Deus se coloca sobre ela, Ele coloca o maná, provisão, Ele coloca o cajado, separação, e Ele coloca uma aliança, da qual o homem não pode quebrar, porque quem está sobre ela não é o homem, é Deus. Quem está sobre ela é o Senhor. E o Senhor não pode negar a si mesmo. O homem do lado de fora, numa geração, numa Israel corrupta, que pecava, um homem fora da presença do Senhor, pecando constantemente, Ofni e Finéias, filhos de Satanás, ministrando na presença de Deus, mesmo assim Deus se mantém fiel. Mesmo assim Deus se mantém íntegro. Então Deus olha para um homem, olha para Eli, olha para os seus filhos, com a sua vara os tira e chama Samuel. E a Bíblia fala que, verso 3, tendo-se deitado Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que as lâmpadas de Deus se apagassem, irmãos, aqui é o candelabro. É o candelabro. Antes que o candelabro, representado pelo Espírito Santo, é uma representação do Espírito Santo. Não sei se estava amanhecendo ou não, irmãos, porque quando amanhecia se apagava, porque a estrela da manhã brilhava, então o Espírito Santo saía de cena, e a estrela da manhã é Jesus. Mas talvez pelo desleixo dos sacerdotes e do sumo sacerdote, eu fiquei pensando, talvez eles não estavam mantendo a vela acesa, mas antes que ela se apagasse do povo, do meio de Israel, em densas trevas, num momento de trevas, Deus chama Samuel. Deus chama Samuel. E Deus insiste em Samuel. Sabe, às vezes a gente está lá, ouvindo a voz do Senhor, está chamando Samuel, ele levanta e vai para outro lugar, aí ele volta e dorme, aí Deus chama de novo, Samuel, ele se levanta e procura outra coisa, porque não conhece e não se relaciona de verdade com Deus. Na verdade a Bíblia fala assim, que ele servia a Eli diante do Senhor. Ele não servia o Senhor e também servia a Eli. Está vendo a inversão? Porque quando ele servia a Eli, quando ele ouvia o seu nome, ele ia até Eli. Ele ia até Eli. Mas quando servimos o Senhor, nós respondemos ao Senhor. Ao Senhor. E aí, por responder ao Senhor, podemos responder ao chamado dos nossos líderes, podemos responder ao chamado da nossa igreja, podemos corresponder ao chamado verdadeiro e genuíno. Não mascaramos. E então o Senhor sai de cima da arca. Ele sai de cima, ele atravessa o véu, porque a arca estava do outro lado, ele estava na separação do véu, do santo, o santíssimo. Samuel não podia entrar. Samuel não podia, por mais separado que fosse, por mais que dedicasse, por mais que fosse mais íntegro que todo o campo de Israel, Samuel não podia entrar. Era incapaz ele entrar. E por isso que a Bíblia fala assim, ó, verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E isso para mim é graça. Isso para mim é graça. Por quê? Porque o homem não podia passar daquele véu. O homem não podia entrar naquele véu. Por mais que separado, por mais que lesse a Bíblia, por mais que jejuasse, por mais que consagrasse, não podia entrar. Mas Deus pode vir. E Deus veio antes que o Espírito se apagasse sobre aquele lugar. Porque Deus não permite que o teu Espírito se apague.
Igreja, Deus não permite, porque Ele é o provedor, a aliança está nele, a arca é a aliança, é a arca da aliança, e dentro dessa aliança tem a provisão, dentro dessa aliança tem a separação daquilo que é santo, daquilo que é impuro, dentro dessa aliança tem as leis, as regras do povo de Deus. E quando o povo não pode, e quando o povo é incapaz de servir, é incapaz de corresponder, não é o homem que está na arca, é Deus, aquele que não pode negar a si mesmo. É Ele. E por mais que às vezes a gente olha para a gente, começa a olhar, a gente não olha para o nosso irmão, a gente olha para a gente. Olhamos para nós mesmos e pensamos, eu sou desprezível, eu sou pecador. O nosso pastor no último culto pregou que não somos bons, pecamos, erramos, mas não vivemos na prática do erro, não vivemos na constância do erro, não premeditamos pecar, antes nos abstemos do erro. Era o que Samuel fazia, Samuel se afastava do erro, por isso Deus o chama. Deus não chamou Finéias, porque seu coração era maligno, e o seu desígnio era maligno. Deus não chamou Eli, porque Eli era conveniente com o pecado dos filhos. Deus chamou Samuel, que foi ensinado por sua mãe a servir ao Senhor. Deus chamou aquele que quer algo com Ele, por mais que eu talvez não conheça, mas tem um coração voltado para Ele. Tem um coração voltado. Então Deus abre os olhos de Samuel e fala com ele. E Samuel então começa a crescer, amor. Samuel cresce, se torna profeta. As palavras de Samuel não caíam por terra, porque Deus estava com ele. Porque ele se separou. Porque Samuel quis ter um relacionamento com Deus daquela aliança, com Deus do tabernáculo. Ele não desprezou aquele que chamava, ele não desprezou. Se a palavra do Senhor, se o tabernáculo representa a cruz de Cristo, se a Israel, o seu exército de homens representa a cruz de Cristo, se é Deus conosco, então jamais poderíamos cometer aquilo que Hebreus 6 fala, jamais poderíamos cometer. Hebreus capítulo 6 vai falar algo que nos assusta, mas é uma advertência. Fala assim, Hebreus 6:4, é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, verso 6, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando-os para si mesmo, o Filho de Deus, e o expondo à ignomia, à vergonha, ao desprezo. É impossível. A Israel apontava para Cristo. Tudo que eles faziam levava à ignomia o nome de Deus e o seu serviço a Deus. Mas Samuel era diferente. Ele provou do dom celestial. Ele tornou participante do Espírito, porque Deus acendeu a chama no seu coração. Ele viu as revelações de Deus. Na verdade, Samuel levantou os grandes reis, o homem segundo o coração de Deus. Samuel levantou. Misael, os filhos de Samuel não seguiram o caminho de Samuel. Irmãos, é 50-50. Talvez eu ouvi uma vez alguém falar assim que tinha um casal, tinha uns gêmeos, e perguntaram assim, por que um gêmeo fumava e o outro não? Por que você fuma? Aí ele fala, é porque meu pai fumava. Aí respondeu para o outro, e por que você não fuma? Ele falou, porque eu vi meu pai fumando. É 50-50. É 50-50. A escolha sempre vai cair sobre a vida de outro, mas e a escolha que você tem? Você não pode fazer escolha, eu não posso fazer a escolha do meu amor. Assim como ela não pode fazer o meu. Dos jovens que eu tanto amo, não posso escolher por eles. Assim como os pais não podem escolher pelos seus próprios filhos. Cada um faz a sua escolha. Aqueles que provaram do dom celeste. Vamos entender esse texto da maneira, porque quando a palavra fala algo, ela nos ensina outro. É impossível, pois, então é impossível negar aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e permaneceram. É impossível pois para fora. É impossível. Porque o Senhor não expulsa aqueles que o servem. O Senhor não expulsa uma igreja que confia na sua provisão.
O Senhor não expulsa da tua presença aqueles que querem santificação, como Samuel. E o Senhor não expulsa da sua presença aqueles que querem aliança com Ele. Não expulsa. Porque o Deus da arca, o Deus que estava sobre a arca, a presença que veio sobre Samuel, novamente ela veio em forma de carne e recebeu o nome de Jesus Cristo. E andou no nosso meio, falou com os homens, curou os homens, e Ele cumpriu o papel da figura da cruz de Israel. Morreu no nosso lugar, Emanuel está conosco. E nós estamos na cruz de Cristo, somos crucificados com Ele. Recebemos a parte com o Senhor, crucificamos nossos desejos em Cristo, nossos pecados em Cristo, e entregamos nossa confiança nele. E amados, e se pecarmos, sabemos que tem um Deus que pode nos perdoar. Se viver uma vida de pecado longe, se eu blasfemei, não contra o Espírito Santo, mas blasfemei no meu modo de viver, maldiz a vida que Deus me deu, na verdade eu ando desgarrado dos caminhos do Senhor. Existe um Deus da aliança, o Deus da aliança, porque é Deus sobre a arca, não é o homem. E Ele sempre irá nos perdoar, sempre. Amém? Eu quero glorificar a Deus sobre a palavra que o Senhor trouxe no meu coração, e lembrar que o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos guarda. Gostaria que toda a igreja se ficasse de pé para fazer uma oração, para ter uma vida como a vida de Samuel. Não o Samuel que trabalhava na casa do Senhor e não conhecia o Senhor, mas o Samuel que passou a ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Senhor Deus querido, queremos glorificar o Teu santo nome, Senhor Pai, e bendizer a Ti. Senhor Pai, sou grato a Ti, Senhor Pai, pela palavra, Senhor Pai, pela oportunidade de falar, Senhor, novamente do Teu nome. Senhor Pai, procuro me apresentar a Ti, Senhor Pai, como vaso, Senhor Pai, de uso, Senhor Pai, nas Tuas mãos. Deus querido, Senhor, a Tua igreja, Senhor Pai, está reunida, Senhor Pai, e quer clamar, clama, igreja. Clamar a Ti, Senhor Pai, e confessar, Deus querido, Senhor Pai, talvez um pecado, Senhor Pai, e lembrar que o Senhor, o Deus da aliança, Senhor Pai, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos restaura, Senhor Pai, está aqui para nos perdoar, Senhor Pai. Confessamos, Senhor Pai, talvez uma mentira, um engano, Senhor Pai, Deus querido, confessamos, Senhor Pai, site, Senhor Pai, confessamos, Senhor Pai, Deus querido, o engano, Senhor Pai, o suborno, Senhor Pai, confessamos, Senhor Pai, todas as coisas diante de Ti, Senhor Pai. Queremos, Senhor Pai, uma vida de arrependimento, Senhor Pai, e mudança, Senhor Pai. Sabemos, Senhor Pai, que Tu és fiel, Senhor Pai, para nos perdoar, Senhor Pai. Venha, Senhor Pai, nos perdoar. Esquadrinha, Senhor Pai, nosso coração, Senhor Pai. Nos leva, Deus querido, Senhor Pai, a um verdadeiro arrependimento, Senhor Pai. O arrependimento que nos leva, Senhor, ao abandono do pecado, Senhor. Deus querido, Senhor, queremos, Senhor Pai, que a Sua palavra, Senhor Pai, seja plantada no nosso coração. Como é falado várias vezes aqui, Senhor Pai, Satanás está lá do lado de fora, pronto para roubar a mensagem que foi colocada, Senhor. Que Ele não tenha esse poder sobre nós, Senhor Pai. Que a Tua palavra venha germinar e crescer no nosso coração, dando, Senhor Pai, 30, 60, 100 por um, Senhor Pai. Que frutifiquemos, Senhor Pai, na Tua casa, servindo ao Senhor, então serviremos no Teu reino, Senhor Pai. Servindo a Ti, Senhor Pai, glorificado seja o Senhor. Receba, Senhor Pai, a oração na Tua casa, receba, Senhor Pai, a oração dos Teus filhos de arrependimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A geração de Samuel está se levantando.
Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Quantos recebem essa palavra, dão glória a Deus. Que possamos ser essa geração, né, de Samuel, a geração que Jesus, né, chamou para povoar o céu, que possamos continuar frutificando em cima dessa palavra, que os irmãos possam pensar nisso que foi falado aqui, né, que nós temos, Deus usou a vida do servo dele para trazer para nós, amém? Levando para a nossa vida, para aqueles que estão à nossa volta. Também tem um visitante, primeira vez, Robson, dá um sinal com a sua mão, irmão Robson, que é da Igreja Evangélica Quadrangular. Como nós vamos saudar o amado primeira vez? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre, traga mais gente, amém? Os outros irmãos já são da casa e o Robson, primeira vez, amém? Deus abençoe, irmão, volte sempre aí. Também estamos empenhados, irmãos, numa obra social, que domingo a gente vai falar melhor aqui para os irmãos. Nós, a igreja regional, né, o Brasil para Cristo Regional, vai estar vindo no dia 21 de março fazer uma obra social aqui na cidade. Nós estamos vendo um bairro aqui também próximo, né, para fazer essa obra. E no dia 18, nós vamos ter uma obra social que a igreja própria aqui vai estar fazendo, a igreja local, né? E estamos arrecadando alimento, arrecadação de alimento para montar as cestas básicas ou a própria cesta, né? Se você sentir no seu coração aí, decidir, né? Não é um sentimento, volta ao outro. Ali está pequenininho, ó, uma cesta, R$90 que eles colocaram, né? Aquela cesta pequena. Mas Deus tocar os irmãos aí e puder também levar, né? Nós estamos mandando ofício aí para o supermercado, porque no dia 18 nós queremos estar numa escola também, entregando essas cestas aí, cortando o cabelo, os enfermeiros, né? Como os irmãos falaram aqui no domingo, toda obra social que os irmãos tiver e já tem feito é bem-vinda nesse dia para fazer essa ação, tá bom? E aí estamos vendo o local ainda, por isso que a gente não está ali o local. A gente está atrás de uma escola aí junto com a Secretaria de Cultura, né? Amém? E a outra, o outro banner, aí a lista da cesta básica, né? Vocês sabem, todos nós fazemos, a maioria faz compra, sabe o que vai, mas os irmãos colocaram aí na internet também, no grupo do WhatsApp da igreja, nos privados, para você que pode estar ajudando essa obra aí, tá bom? Os irmãos, toda ceia, todo culto de ceia já traz a primícia, né? Nós vamos somar também, né? Com esses alimentos aí para fazer, junto também com a igreja de Salesópolis e as igrejas de Mogi, nós vamos pedir na reunião de obreiro também, para que elas possam nos ajudar. Então, há muito o que fazer, que nós possamos ser esses que vão levar não só o alimento, né, o material, mas o espiritual, né? O Alexandre já falou, vou porta a porta, né, com o Vitor já está puxando o Alexandre para ir porta a porta. Nós temos um panfleto de evangelismo também, depois a gente precisa carimbar eles para estar entregando no dia. E no dia 2 de maio também, uma oportunidade de evangelizar na cidade, que vai ter a marcha, né? A marcha para Jesus, e os grupos de evangelismo aí das igrejas, né, vão estar juntos, que nós possamos juntar força para evangelizar também aí na marcha, amém? Então são esses, eles vão falar melhor no domingo. Hoje não pôde estar aqui o Vitor, a Melissa desceu com as crianças, então a gente vai estar vendo aí os detalhes, passando para os irmãos. Tem mais os avisos de praxe. Amanhã tem a tarde da bênção, os irmãos já sabem, né? Divulga aí, convida as irmãs e irmãos que podem estar vindo às 3 horas da tarde, tem um culto aqui à tarde, de oração, de louvor, de palavra, as irmãs e irmãos que estão nesse horário. E a Umasbrac, que já voltou, né? Amanhã à noite, todos os homens, né? Acabou a folga, né? Os irmãos gritaram, Umasbrac, mais folga. Acabou o ano que vem. O ano que vem acabou a campanha, os irmãos já vão continuar, né? Acabou esse negócio
E esse ano eles já retornaram, os irmãos retornaram aí comendo, né? Um jantar, um churrasco, as irmãs também. E amanhã já tem a Almas Bra que está empenhada aí em ensaiar, em estar também fazendo essa obra aí que os homens estão correndo atrás, né? E domingo, irmãos, domingo já é março. Nosso culto começa mais cedo. Acabou fevereiro, né? Janeiro, fevereiro já foi. E a gente domingo já é março, então que você venha, primeiro domingo, convide alguém, faça chuva ou faça sol, que agora esse mês choveu, vai chover, vai continuar chovendo. E a gente sabe que na hora do culto chove mais ainda, né? Mas que nós possamos estar empenhados e vir adorar o Senhor, vir servir a Ele e convidar alguém, né? Já fazendo esse evangelismo aí, tá bom? Então domingo os irmãos venham preparados para adorar o Senhor um pouco mais cedo. Amém? Vamos estar encerrando, tem mais algum aviso? As crianças já estão subindo, estão comendo pipoca, né? Vamos colocar em pé. Deus abençoe cada um. E oremos pelos irmãos que não puderam vir hoje, irmãos. Hoje nós tivemos algumas irmãs, os irmãos pediram oração, que não ia conseguir vir, mas que possamos orar uns pelos outros. Amém? Estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Dê um abraço ao seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.